Olá, vamos hoje para o capítulo 34. Quando Sete havia levado Ramsés a Heliópolis, decidira fazê-lo passar por uma prova da qual dependeria o seu futuro. Agora, como faraó, franqueava a porta do recinto do grande templo de Ra, tão amplo como o de Amon de Karnak. Naquele espaço sagrado, banhado por um canal, reuniam-se várias construções. O templo de pedra, o templo da pedra primordial, o santuário de Atum, o Criador, à sombra de um sicômoro, a capela do Salgueiro, em que no tronco estavam inscritas as dinastias, e, por fim, o memorial de Djeser, o criador da pirâmide em degraus de Saqqara. Heliópolis era um encanto. Aleias ladeadas de altares de pedra, feitos para as estátuas divinas, atravessavam bosques de acácias, salgueiros e tamargueiras. Pomares e olivais verdejavam. Os apicultores faziam abundantes coletas de mel. Os estábulos abrigavam vacas de tetas generosas. As oficinas formavam artífices de elite e uma centena de aldeias trabalhavam para a cidade santa, que em contrapartida garantia o seu bem-estar. A sabedoria egípcia ali tomara forma, transcrita em rituais e descrições mitológicas que passavam da boca dos mestres para os ouvidos dos discípulos. Colégios de sábios, de ritualistas e de magos aprendiam ali a sua arte, no silêncio e no segredo. O superior da Casa da Vida de Heliópolis, a mais antiga do país e modelo dos seus émulos presentes em cada um dos grandes templos, não estava habituado a aparecer no mundo profano. Dedicado à meditação e ao estudo, raramente abandonava o seu domínio. Seu pai muitas vezes passou algum tempo entre nós, revelou ele a Ramsés. O seu desejo mais profundo era retirar-se do mundo, mas sabia que este sonho nunca se realizaria. Você, Majestade, é jovem e inúmeros projetos fervilham em seu ser e no seu coração. Mas será digno do título que está usando? Ramsés dificilmente conteve a cólera. Duvida? O céu responderá em meu lugar. Siga-me. É uma ordem? Você é o senhor do país, e eu, seu fiel servidor. O superior da Casa da Vida não baixara os olhos. Aquele adversário era mais temível do que os outros que já tivera de enfrentar. Vai seguir-me ou não? Mostre-me o caminho. O superior caminhou com passo cadenciado e dirigiu-se para o santuário da pedra primordial,
de onde se erguia um obelisco coberto de textos hieroglíficos. No topo do obelisco, a fênix continuava imóvel. Aceita erguer a cabeça e fitar aquela ave, majestade? O sol do meio-dia era tão ofuscante que a fênix desaparecia em sua luz. Está com intenção de me cegar? Compete a você julgar. O rei não tem que aceitar o seu desafio. Quem o forçaria, a não ser ele próprio? Explique-me a razão da sua atitude. Você usa um título, majestade, e esse título é o suporte do seu reinado. Até agora, tudo não passou de um ideal. Então, vai continuar assim ou o cumprirá, seja qual for o risco a correr? Ramsés fitou o sol de frente. O disco solar não lhe queimou os olhos. Viu a ave aumentar, bater as asas e subir para as alturas do céu. Durante longos minutos, o olhar do monarca não se afastou do brilho que iluminava o azul e criava o dia. Você é realmente o filho da luz e do sol, Ramsés. Que o seu reinado proclame o seu triunfo sobre as trevas. Ramsés compreendeu que nunca mais teria nada a temer do sol, pois era a sua encarnação terrestre. Comungando com ele, alimentava-se da sua energia. Então, em silêncio, o superior dirigiu-se para uma construção oblonga de paredes altas e grossas. Ramsés seguiu-o e entrou na Casa da Vida de Heliópolis. No centro, uma elevação abrigava a pedra divina, coberta por uma pele de carneiro. Os alquimistas utilizavam-na para efetuar as transmutações, e havia pequenos pedaços depositados nos sarcófagos dos iniciados para tornarem possível a passagem da morte à ressurreição. O superior fez o rei entrar numa enorme biblioteca, onde estavam guardadas as obras de astronomia e de astrologia, as profecias e os anais reais. Perdão, gente. De acordo com os nossos anais, declarou o superior, a fênix não apareceria em Heliópolis há 1461 anos. Sua vinda no ano 1 do seu reinado marca o momento assinalável do encontro de dois calendários estabelecidos pelos nossos astrônomos. O do ano fixo, que perde um dia de 4 em 4 anos, e o do ano real, que perde 1/4 de dia por ano. No exato momento em que você estava subindo ao trono, esses dois ciclos cósmicos coincidiram. Será gravada uma estrela
para anunciar o acontecimento, se assim o decidir. Que ensinamento devo retirar das suas revelações? Que o acaso não existe, majestade, e que o destino pertence aos deuses. Uma inundação miraculosa, o regresso da fênix, uma nova era. Era demais para Shenar. Deprimido, com o pensamento vazio, conseguiu, no entanto, fazer boa figura durante as cerimônias organizadas em honra de Ramsés, cujo reinado, colocado sob semelhantes auspícios, se anunciava notável. Ninguém duvidava de que os deuses haviam escolhido aquele jovem para governar as duas terras, no intuito de manter a sua união e aumentar o seu prestígio. Apenas Serramana exibia o seu mau humor. Garantir a segurança do rei era uma permanente proeza. Verdadeiras multidões de dignitários queriam saudar o faraó, que, afora isso, tinha circulado de carro pelas ruas principais de Mênfis, sob as aclamações do seu povo. Indiferente aos conselhos de prudência do Sardo, enebriava-se com a sua popularidade. Não contente em se expor assim na capital, o rei aventurou-se pelos campos, a maior parte dos quais estava coberta pelas águas da inundação. Os camponeses reparavam as ferramentas e charruas e ainda reforçavam os celeiros, enquanto as crianças aprendiam a nadar utilizando flutuadores. Sobrevoavam-nos grous de bico vermelho e negro e manadas de hipopótamos irascíveis preguiçavam no rio. Não concedendo a si próprio mais de 2 ou 3 horas de sono por dia, Ramsés conseguiu visitar inúmeras aldeias. Recebeu as promessas de fidelidade dos governadores de província e dos governantes locais e conquistou a confiança dos humildes. Quando regressou a Mênfis, a cheia começava a baixar e os camponeses preparavam as sementeiras. Nem sequer parece cansado, notou Nefertari. Como se pode sentir fadiga quando nos comunicamos com o nosso povo? Mas você não parece estar bem. Uma indisposição. O que disseram os médicos? Que eu devia ficar no leito, aguardando um parto normal. E por que está de pé? Na sua ausência, eu devia... Não diga mais nada. Até o parto não saio mais de Mênfis. E o seu grande projeto? Ramsés pareceu contrariado. Permite-me uma viagem rápida? A rainha sorriu. O que posso eu recusar ao faraó? Como essa terra é bela, Nefertari. Ao percorrê-la, compreendi que era um milagre do céu, a filha da água e do sol. Nela se aliam a força de Horus e a beleza de Hathor.
Cada segundo da nossa vida lhe deve ser oferecido. Você e eu não nascemos para governá-la, e sim para servi-la. Foi assim também que julguei. O que quer dizer? Servir é o ato mais nobre que um ser humano pode realizar. É por seu intermédio e apenas por ele que pode ser atingida a plenitude. Ren, o servidor. Essa palavra sublime não designa simultaneamente o homem mais modesto, na figura do operário assalariado de um estaleiro, ou do trabalhador agrícola, e o homem mais poderoso, o faraó, o servidor dos deuses e do seu povo. Depois da coroação, distingui uma outra realidade. Nem você nem eu podemos contentar-nos em apenas servir. Precisamos também dirigir, orientar, manejar o leme que permitirá à barca do Estado seguir na direção certa. Ninguém poderá fazer isso por nós. O rei ficou carrancudo. Quando meu pai morreu, experimentei esse mesmo sentimento. Como era bom sentir a presença de um ser superior, capaz de guiar, de aconselhar e de ordenar. Graças a ele, nenhuma dificuldade era intransponível, nenhuma desgraça irremediável. É isso que o povo espera de você. Contemplei o sol de frente e ele não me queimou os olhos. O sol está em você, Ramsés. Ele dá a vida, faz crescer as plantas, os animais e os seres humanos. Mas também pode secar e matar se tornar demasiado violento. O deserto é queimado pelo sol e, no entanto, não lhe falta vida. O deserto é o além na terra. Os seres humanos não constroem ali as suas casas. Lá apenas são construídas as casas da eternidade, que sobreviverão às gerações e fatigarão o tempo. Não é essa a tentação do faraó? É uma pergunta, desculpe. Não é essa a tentação do faraó? Imergir o seu pensamento no deserto, esquecendo os homens? Meu pai era um homem do deserto. Todo faraó deve ser, mas o seu olhar deve igualmente fazer florir o vale. Ramsés e Nefertari saborearam juntos a paz da tarde, enquanto os raios do sol poente douravam o obelisco único de Heliópolis. Gente, cada trecho, não? Se assim fossem todos os governos e todos os governantes. Tá bom.
Até o próximo vídeo, minha gente. Não esqueçam, tá bom? De deixar o seu like, o seu comentário. Eu agradeço muito mesmo, porque isso é muito importante para o nosso canal. Devagarinho ele está crescendo. Estão chegando novos inscritos todos os dias. Com a graça de Deus. E da ajuda de vocês. Muito, 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 muito obrigada. Tchauzinho.